Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma palestra aqui do Jaleco Med Summit. Hoje a gente está aqui na trilha de conhecimento, a gente vai falar um pouquinho sobre cardiologia e o contexto, a perspectiva futura no período pós-pandemia dessa especialidade. Estou aqui hoje com um convidado ilustre, Dr. Marcelo Queiroga, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele também coordena o serviço de hemodinâmica e cardiologia intervencionista do Hospital Unimed em João Pessoa. Obrigado, Marcelo, pela presença. Se apresenta aí para o pessoal, é uma honra te receber aqui. Rodrigo, é um prazer participar desse evento, Jaleco Med Summit, e eu sei que temos um público majoritariamente de jovens, e os jovens são o futuro não só da medicina, da cardiologia, mas são o futuro do Brasil. Então, uma oportunidade extraordinária para uma interação e trocarmos as nossas experiências. Legal. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da especialidade, né, da cardiologia e o contexto do Covid-19, da pandemia, o que isso trouxe de mudança para a especialidade e como isso vai refletir no futuro para todo mundo aí que quer seguir por essa carreira, né? A gente deve ter muitos estudantes aqui assistindo que devem se interessar pela cardiologia e vai ser bacana para vocês entenderem os impactos que foram gerados e o que vai ficar aí para o futuro. Marcelo, antes de você compartilhar a sua apresentação, vou só lembrar o pessoal aqui, a gente está fazendo coletando doações para o Médicos Sem Fronteiras, então tem um QR Code que fica no canto inferior esquerdo, para quem quiser ou quem puder doar, vai ser bem bacana também. Marcelo, se quiser compartilhar aí a tela, a gente pode dar continuidade. Então, Rodrigo, essa situação da pandemia, né, uma situação gravíssima do ponto de vista de saúde pública, uma emergência de saúde pública internacional, e a minha geração, eu tenho mais de 30 anos de formado, nunca vivi nada igual, né? Então, nós, os médicos, independente do tempo de formado, inclusive os jovens que já estão aí enfrentando essa batalha, vão viver um momento único em suas vidas. Então, é fundamental que nós saibamos tirar as lições que esse grave problema vai nos ensinar, né? E, com isso, crescer como médico, crescer como cidadão e crescer como nação. Esse é o grande objetivo de todos nós, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela foi fundada em 1943, né? Portanto, é uma senhora que esse ano completa 77 anos, né? E apesar da reforma da Previdência, eu quero dizer para vocês que nós não queremos nos aposentar, né? Queremos continuar trabalhando e contribuindo com o Brasil. A sociedade está presente em todo o território nacional, nós temos mais de 13 mil associados. A cardiologia tem uma série de áreas de atuações, né, que interessa a jovens, a área de imagens, a área de eletrofisiologia, a área de intervenção, enfim, é um cenário com muitas oportunidades e que, com certeza, ter o reforço dos jovens é fundamental para o enfrentamento dos grandes problemas da saúde pública, e cardiopatias com pandemia ou sem pandemia são um problema de saúde pública muito sério. Eu não tenho um conflito em relação a essa minha apresentação, e o primeiro efeito da pandemia é nos aproximar através de eventos virtuais, né? Então, aqueles que tinham resistência em relação a eventos virtuais, a educação à distância, com certeza agora não tem mais resistência, né? Porque nós temos uma verdadeira pandemia de lives, de webinars, né? De cursos à distância, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia embarcou nessa onda já bem antes, né? Em dezembro, nós fizemos o nosso primeiro webinar, e hoje nós temos 44 webinars, inclusive com sociedades internacionais, e isso vai justamente de encontro ao primeiro objetivo da sociedade, que é a difusão do conhecimento científico
qualificado. Doenças cardiovasculares, como eu falei, são um sério problema de saúde pública, né? Mais de 17 milhões de pessoas morrem todos os anos em decorrência de doenças cardiovasculares. Esses dados aqui são dados do GBD, o Global Burden of Disease, mas mostrando que em 2015 nós tivemos 17,92 milhões de óbitos em decorrência de doenças cardiovasculares, e a prevalência dessa doença é elevada, dessas doenças é uma prevalência elevada, mais de 420 milhões de casos de indivíduos com doenças cardiovasculares em 2015. Vai ser publicado agora os dados do GBD de 2017 e em relação ao Brasil, e esse cenário ele não se modificou, ou seja, continua sendo um problema de saúde pública e que nós precisamos buscar soluções. E a solução, justamente para esse problema, é ampliar o acesso a políticas públicas que possam mudar, por exemplo, esse panorama, né? Controle dos fatores de risco. Nós temos um envelhecimento populacional, né? Em 2010, nós tínhamos 20 milhões de idosos e em 2050 a estimativa é que nós tenhamos mais de 65 milhões de idosos no mundo, né? E isso aí tem uma implicação muito forte, porque nós sabemos que essas doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, elas são as principais responsáveis por mortalidade. Então, veja aqui os dados do Brasil publicados aqui no Circulation, mostrando claramente, olha, doença isquêmica do coração, problemas relacionados com a violência, né? Enfim, esse é o cenário que nós enfrentamos. 31,2% da mortalidade no Brasil decorre de doenças cardiovasculares, mais de 350 mil óbitos decorrentes de doenças cardiovasculares todos os anos. A principal causa é a cardiopatia isquêmica, a segunda causa são as doenças cerebrovasculares. E é nesse contexto, né, que vai progredir e vai continuar progredindo, né? Aqui em 2030, olha só, doenças cardiovasculares ainda vão continuar sendo as principais causas de morte, né? Então, é nesse contexto que se insere a pandemia provocada pelo novo coronavírus, que causa essa doença, né? Covid-19. Vejam como isso se espalhou rapidamente. Primeiro caso em 17 de novembro de 2019. O primeiro caso notificado foi em 8 de dezembro de 2019, na China. A transmissão homem a homem em 20 de janeiro, e hoje nós temos milhões de casos em todo o mundo. Estados Unidos e Brasil são os líderes em número de casos. O Brasil não é o líder em óbitos, mas em número de casos é o segundo lugar, né? A China, que foi onde o problema começou, as autoridades sanitárias e as autoridades do país conseguiram uma forma eficiente de conter esse problema, né? O grande interesse em publicações, vejam vocês, mais de 28 mil publicações no PubMed, quando a gente coloca lá coronavírus, né? Então, esse é um desdobramento muito positivo da Covid-19, e isso mostra a capacidade de resposta que nós queremos da medicina, não só da cardiologia, mas da medicina no futuro. Nós queremos mais acesso à pesquisa e pesquisa de qualidade. Indicadores de mortalidade, isso é fundamental. Esse painel do John Hopkins, que vocês conhecem, que mostra no mundo mais de 7 milhões de casos, né? Mais de 420 mil óbitos. Esses dados aqui são da semana passada, né? Aqui os dados dos Estados Unidos, 2 mil casos. No Brasil, mais de 800 mil casos diagnosticados, mais de 40 mil óbitos decorrentes da Covid-19, né? Essas questões que vão, de certa maneira, mudar os costumes das pessoas. Quem viaja muito para o exterior sabe que os aeroportos da região oriental, as pessoas usam máscara lá. Aqui no Brasil, isso talvez seja uma tendência futura, né? Políticas de distanciamento social, medidas de bloqueio da transmissão do vírus, como o uso das máscaras, a identificação e o isolamento dos casos e dos seus contactantes, né? Então, todas essas medidas, elas são o que vai causar eficácia no enfrentamento à pandemia, porque não é só ficar em casa, né? Como aquela hashtag que se tornou popular, fique em casa, não é só ficar em casa.
Até porque a gente sabe quais são as condições de habitação de muitos dos brasileiros que moram, sobretudo, nas comunidades, né? Casas, ambientes pequenos e muita gente dentro, né? Isso não vai ser eficiente em conter a disseminação do vírus, né? Então, na medicina do futuro, nós vamos conviver com esse tipo de cenário, né? Porque é fundamental preparar o nosso sistema de saúde para enfrentar doenças como a Covid-19 e outras formas de doenças virais que surjam. Nós sabemos que a grande dificuldade é com leitos de UTI, né? E a solução para isso é fortalecer o sistema público de saúde. O Brasil tem o maior sistema público de saúde de acesso universal e gratuito do mundo, né? E ele se materializa através de políticas públicas consequentes, né? E o panorama da saúde na pandemia já se tornou famoso, né? Essas ondas, né? Que atingem a sociedade. A primeira onda, ela diz respeito ao enfrentamento da morbimortalidade imediata decorrente da Covid-19. Essa doença é uma doença que afeta, sobretudo, o sistema respiratório, causando síndromes respiratórias agudas graves, mas ela tem um comprometimento sistêmico e o coração também paga um preço alto, porque essa doença leva a síndromes coronarianas agudas, ela provoca arritmias cardíacas, ela leva a miocardite, a pericardite, então tem um impacto muito forte no coração, sem contar que os cardiopatas, eles são os indivíduos que mais morrem em decorrência da Covid, ou seja, a maior comorbidade associada à mortalidade na Covid são as cardiopatias, né? Então, essa primeira onda decorre justamente dessa morbimortalidade imediata provocada pela Covid. A segunda onda é o impacto da Covid em relação às doenças não Covid, né? Infelizmente, nós não temos ainda um tratamento específico para a Covid, nem temos vacina, né? E o que precisa, além daquelas medidas que eu já mencionei, né, nós precisamos de ter desenvolvimento de novas drogas. Aqui o Remdesivir é uma das esperanças, ele reduz tempo de internação. Então, a medicina do futuro, a cardiologia do futuro, ela vai ter que ser capaz de dar essas respostas para enfrentar um problema como esse. A gente vive as turras com a doença cardiovascular, mais precisamente a doença arterial coronária, e temos um verdadeiro festival de acrônimos, de estudos clínicos, ensaios clínicos randomizados, que foram absolutamente impotentes para dar as respostas para a situação como essa. E aí a gente fica usando evidências oriundas de pequenos ensaios clínicos randomizados ou de pequenos estudos observacionais. Ou quando tem grandes estudos observacionais, eles são colocados em xeque, como a gente vai ver lá na frente, né? Então, novas inovações, né, que a indústria vai nos legar, é importante, e precisamos colocar protocolos clínicos eficientes e, sobretudo, qualidade na assistência nos hospitais. Aqui, olha, é um exemplo que a gente conduz os pacientes de maneira próxima. Isso não é a realidade dos hospitais brasileiros públicos, muito menos dos hospitais de campanha, tá? Então, a lição para o futuro: fortalecer o sistema de saúde. Veja aqui, olha, veja vocês as dificuldades do nosso sistema de saúde. Todas essas manchetes, faltas de leito em UTI, né? Isso é um assunto, a gente pensa que é de hoje essa matéria. Não é, veja. Vocês aqui, manchetes de 2013, 2017, 2018, 2017. Então, olha, a lição: precisa melhorar a eficiência do sistema de saúde do Brasil, e é a saúde pública que atende 75% dos brasileiros, né? Senão, não vamos fazer face a essas dificuldades, né? Como, por exemplo, o enfrentamento da primeira onda, mortalidade imediata da Covid, da segunda onda, o impacto da restrição de recursos em condições urgentes não Covid, a exemplo do infarto e do AVC, né? Se tem notícia da redução dos atendimentos, redução da ordem de 70% nos hospitais de atendimentos em situações urgentes como o infarto. E esses pacientes estão onde? Estão morrendo, sem assistência. A terceira onda são as doenças crônicas, doenças cardíacas, diabetes, câncer. A quarta onda, dano econômico forte, problemas psicológicos, né? Esgotamento, burnout nos profissionais de saúde. Então, esse panorama aí, a cardiologia, ela, de maneira transversal, ela atua em todos os quatro.
né? Então, o cardiologista tem que estar preparado para enfrentar esses cenários. Aqui, o cardiopata como a principal comorbidade associada à mortalidade da Covid. A nossa sociedade, no primeiro momento, já se posicionou. Veja que em março nós já tínhamos um posicionamento acerca das implicações cardiovasculares da Covid, e esse posicionamento antecedeu o posicionamento do ESC, do American College. Então, a SPC está absolutamente sintonizada com as necessidades sociais e com o compromisso de informar adequadamente os cardiologistas brasileiros. Veja, a nossa revista, os Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que é uma das revistas médicas mais antigas, com mais de 70 anos, abriu um fast track e o número de publicações aceitas sobre o tema Covid cresceu em mais de 60%. Né? Veja que esse artigo de revisão, liderado pela professora Ludmila Ajar, em que nós discorremos acerca do que o cardiologista precisa saber da Covid-19, né? O impacto sobre o sistema respiratório, os sintomas, o problema inflamatório e a tempestade de citocinas que afeta o coração, que pode levar a choque, falência de múltiplos órgãos, morte, né? Síndromes coronarianas agudas. Então, é um quadro que tem uma pleiade de alterações que o cardiologista precisa efetivamente conhecer. Isso afeta a coagulação. Por isso, nós temos problemas de síndromes coronarianas agudas. A professora Gláucia Moraes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, liderou esse ponto de vista sobre o tema em relação aos procedimentos intervencionistas, aos procedimentos de imagem, que são muito utilizados na cardiologia. Isso há toda uma estratégia, e essa estratégia ela vai ficar para o pós-pandemia, até porque é preciso se racionalizar esses recursos. Às vezes se banaliza a solicitação de procedimentos, e isso, se for solicitado de maneira apropriada, sobra recursos para investir no fortalecimento do sistema de saúde como um todo. Então, um dos legados do pós-pandemia, se é que a gente pode falar nisso, é que nós devemos melhorar a gestão do sistema de saúde, melhorar a eficiência dessa gestão para poder ter como alocar os recursos de maneira própria. Eu falei aqui sobre os Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que tem mais de 70 anos, mas essas duas revistas, que são as mais prestigiosas e do mundo, né, o Lancet e o New England, tiveram duas publicações importantes retratadas. Não é? Isso serve de lição. Nós não devemos também ter tanta pressa em publicar sem aferir, sem checar a qualidade dos artigos, né, que precisa de revisão por pares. Então, se isso acontece com o New England e com o Lancet, imagine com os outros. Né? E, sobretudo, para os jovens, né, que às vezes acham que o que está escrito nessas revistas é quase que um dogma. Então, mesmo nessas grandes revistas, é preciso um senso crítico na hora de interpretar os dados, para que nós não caiamos em verdadeiras armadilhas, né? Serve de lição. Os profissionais de saúde são um ativo importante, valorizar os profissionais de saúde. Aqui uma iniciativa nossa que resultou num projeto de lei para indenizar profissionais de saúde que adquirem Covid na sua lide profissional, já aprovado na Câmara dos Deputados. Então, os profissionais de saúde, eles passam a ser muito valorizados numa situação como essa, e a gente espera que isso seja um legado, que os profissionais de saúde, eles, a partir de agora, eles sejam valorizados em determinadas carreiras, se o indivíduo opta por seguir no setor público, carreiras públicas estáveis, para o indivíduo não ser uma mão de obra barata, né? Ter condições de trabalho, dispor de equipamentos de proteção individual, né? Na lide nossa de cada dia. E na saúde suplementar não pode ser diferente, né? Aqui está essa publicação na Folha de São Paulo, de minha autoria, alertando sobre o impacto do coronavírus nas doenças cardíacas e na redução das internações hospitalares, né? Reduz até 70% o atendimento de infartados pelo país. É preciso que os médicos sejam uma voz permanente, né? Contribuindo para diminuir essa verdadeira pandemia de fake news que nós enfrentamos hoje. As pessoas ficam lendo protocolos mágicos que vão resolver com um problema e vão prevenir a doença, quando a gente sabe que isso, infelizmente, não existe. E a voz do médico tem que ser uma voz respeitada, tem que ser uma voz de credibilidade. Então, espero que a cardiologia do futuro ela tenha lideranças que possam ser acreditadas pela sociedade como um todo, né? Porque isso traz um reflexo
positivo. Olha, esse artigo do New England mostrando o impacto da mortalidade fora dos hospitais na Itália, né? Já preocupando todos, né? Aqui também outra publicação do New England falando a respeito também da incidência de infarto. Provavelmente no Brasil tem acontecido. Então, tecnologias de informação, de inovações, tecnologias de informação e comunicação também são uma modalidade de se ampliar a eficiência desses cuidados. A telemedicina, né, que é telesaúde, não é só telemedicina, tem sido tão discutida. O ano de 2019 seguramente foi o assunto mais discutido no Brasil e muitas polêmicas. E numa situação como essa que a gente vê a importância, né? E o principal benefício é ampliar o acesso dos pacientes a tratamento, sobretudo aqueles que estão nas regiões, nas áreas remotas. Então, essas inovações, como a tecnologia de informação e comunicação, podem ser muito úteis, né? O desenvolvimento dos chamados wearables, a internet das coisas, isso é uma prioridade porque nós sabemos que podemos captar sinais à distância e transmitir esses sinais para que eles sejam interpretados por especialistas e com isso a gente leve uma medicina de qualidade a um local onde não temos recursos nenhum, né? Então, aqui o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil tem estimulado isso através de chamadas e propostas públicas, né, em relação à aplicação de inteligência artificial. Né? Isso a gente vê como uma coisa do futuro e é sim do futuro, né? É fundamental, está aqui, ó, o blockchain é também um recurso que pode melhorar a qualidade na ponta, né, integrando, né, a interoperabilidade, integrando informações clínicas dos pacientes com a pesquisa, enfim, um armazenamento e compartilhamento de pesquisas, ensaios clínicos, maior segurança no prontuário, né? Então, isso já existia e hoje passa a ser uma imposição, a implementação desses protocolos, né? Há ferramentas de inteligência artificial como Machine Learning, como Deep Learning, ajuda com certeza dentro dos processos decisórios, e isso tem um efeito sistêmico, né? Dentro da medicina. Por exemplo, na minha área, que é a cardiologia intervencionista, a gente tem as impressoras 3D que ajudam na seleção dos dispositivos mais adequados para os pacientes. Aqui falei dos wearables, vejam aqui, vocês que esses sinais podem ser captados à distância e transmitido para que a gente possa tomar decisões clínicas. O ano passado, a estrela do Congresso do American College foi um estudo com o Apple Watch, né? E aí a gente tem um conhecimento muito maior acerca de arritmias, como a fibrilação atrial, que pode ser uma das causas de AVC, né? Então, qual será o impacto dessa nova tecnologia na redução daqueles indicadores desfavoráveis de mortalidade cardiovascular? Eu espero que seja um impacto muito forte, né? A robótica, como, por exemplo, procedimentos de intervenção coronária percutânea realizados com auxílio da robótica. Os médicos não precisam tomar raio-x, né? Melhora a questão da ocupação. A gente está vendo isso agora na Covid. O Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, já dispõe dessa tecnologia ainda em fase experimental, mas já está sendo bastante útil, né? Por exemplo, a inteligência artificial apoiando o FFR, que é permite se aferir se uma lesão está causando repercussão isquêmica no miocárdio. Então, temos um cenário de muito desenvolvimento, não só na fisiologia cardiovascular, mas também na área de imagem cardiovascular. Essas imagens de espectroscopia com OCT, né, permite, por exemplo, se inferir o conteúdo da placa, né, conteúdo fibrótico, lipídico, a presença de cálcio. Então, tudo isso é melhorado com o auxílio da tecnologia e a cardiologia do futuro vai permitir com que tenhamos informações que podem ser úteis na tomada de decisão. Falava para vocês das impressoras 3D, que permitem uma seleção mais adequada de dispositivos para tratar as doenças estruturais do coração, como é o caso da estenose aórtica, da insuficiência mitral, que nós hoje temos uma possibilidade de intervenção menos invasiva e que vai ser uma tecnologia muito empregada por conta da transição demográfica. Essas doenças são muito prevalentes, né? E nós podemos, parece até uma brincadeira, né, Rodrigo? Mas com essa brincadeira aí a gente vai selecionar de maneira mais adequada devices para empregar no tratamento das doenças estruturais do coração, seja no território aórtico, com TAV, seja a substituição de válvula mitral, que ainda é um cenário ainda na pesquisa, embrionário,
ou no fechamento do apêndice atrial esquerdo, que pacientes com FI que não podem usar coagulantes pode ter utilidade, né? Então, toda essa tecnologia pode nos ajudar, não é? A realidade aumentada nos ajuda em relação à compreensão do diagnóstico, e essa compreensão melhor do diagnóstico pode ser usada online, na hora da realização, de tal maneira que teremos novos estentes, novos fármacos, antiagregantes mais potentes e mais seguros, anticoagulantes mais seguros e mais fáceis de manusear, novas válvulas para emprego percutâneo, procedimentos híbridos, né? Ou seja, onde as expertises de vários especialistas se somam, doenças raras enfrentadas com mais eficácia através de terapia gênica, e tudo isso disponível através de diretrizes organizadas pelo setor público, para que a gente diminua o viés, posicionamentos próprios, adequados, e isso tudo ofertado por políticas públicas, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde 1943, colocou como uma das suas prioridades a inovação, né? E a telecardiologia é uma inovação e será mais inovadora ainda se cada um dos 200 milhões de brasileiros possam ter acesso a esses benefícios dentro de políticas públicas. Foi por isso que, em 2019, nós fizemos a diretriz brasileira sobre telemedicina na cardiologia. É a única especialidade do Brasil que fez uma diretriz sobre telemedicina. Enquanto os outros estavam querendo brigar com a realidade, nós resolvemos conhecer melhor essa realidade para ver como é que vamos ofertá-la de maneira mais eficiente, né? Então, fizemos a nossa diretriz, isso logo chama a atenção da sociedade civil, né, para além do corporativismo próprio, mas os outros começam a reconhecer, né, que está aqui o Colégio Brasileiro de Acreditação, destacando que a telecardiologia é algo que pode trazer benefícios para a população, porque amplia o acesso. Eu escrevi com a professora Gláucia Moraes e com o professor Luciano Maia esse ponto de vista que está publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, onde nós respondemos à pergunta, né? Saúde digital é um direito de todos e um dever do Estado? Todos sabem que a Constituição diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? Em qualquer botequim se sabe disso, né? E muitas pessoas vão à justiça buscando a implementação do direito à saúde. E a saúde digital é um direito de todos e um dever do Estado, né? O doutor Luciano Maia, à época, era vice-procurador-geral da República, né? E nós concluímos que o uso da tecnologia na medicina acentua o dever de devida cautela para se preservar a privacidade dos pacientes e os valores transcendentes que fundam o exercício da medicina, e que deve ser ofertado através de tecnologias que nós consigamos demonstrar a sua efetividade e a sua custo-efetividade, e que elas estejam incluídas em políticas públicas que todos possam ter acesso. Então, é sim a saúde digital, desde que bem praticada, um direito de todos, um dever do Estado, e não deve ser restrita apenas aos grandes centros hospitalares, né? A Organização Mundial de Saúde, que também hoje é muito questionada ou elogiada, ela diz sim que tecnologia de informação e comunicação oportunizam políticas públicas, sobretudo para áreas remotas que não têm acesso aos bens de saúde, né? Não é só para áreas remotas, é aplicável em todo o contexto, mas onde traria mais benefício é onde não tem nada. E é um desafio levar a medicina para essas áreas remotas. A OCDE diz que uma área remota é quando 50% da população necessita de pelo menos 45 a 60 minutos de viagem em um veículo automotor para atingir o centro populacional com menos de 50 mil habitantes, né? E aqui no Brasil nós temos 439 municípios que são considerados remotos. O Brasil tem 5.530 municípios, né? Então menos de 10% dos municípios estão em áreas remotas, e isso representa uma população de aproximadamente 7 milhões de habitantes. Então essa população de 7 milhões de habitantes não tem nada para isso, né? E a gente precisa de alguma maneira chegar. Não tem inclusive linhas de telefonia 4G, né? Então o que é que poderia ficar dessa pandemia? Era a necessidade de levar redes de telefonia para todo o Brasil, porque senão também não vai chegar lá, a telemedicina não vai chegar nada lá, né? Tá? Aqui eu convido vocês a acessarem o portal da Sociedade Brasileira de Cardiologia,
www.cardiol.br e checarem lá em diretrizes. Vocês vão poder acessar a diretriz de telecardiologia. Então, na diretriz de telecardiologia, essas recomendações, elas foram feitas com base na evidência científica concreta ou então na opinião de especialistas, porque não há evidência científica para tudo. A gente está vendo agora na pandemia que não temos evidência científica para a maioria das coisas que nós estamos fazendo, que são coisas boas. Por exemplo, no princípio já se fazia corticoide, aí agora vem como corticoide fosse a bala que matou Kennedy, né? E a gente sabe que mesmo antes da evidência já estava sendo usado, porque essas síndromes respiratórias agudas graves, os pacientes usam corticoide. Já a gente sabe isso desde a primeira SARS, do primeiro coronavírus, e agora a dexametasona mostrou que é eficiente. Vem agora um ensaio clínico randomizado ratificando isso. Então, às vezes, não temos ensaios clínicos randomizados, mas a experiência dos médicos, dos especialistas, serve como parâmetro para uma tomada de decisão, né? Então, no caso da telecardiologia, da telemedicina, nós identificamos como uma evidência de qualidade B, né, uma evidência de boa qualidade, a teleeletrocardiografia, né, como uma alternativa factível e efetiva de oferta de exames do sistema de saúde, sendo particularmente útil e custo-efetiva na atenção básica em localidades remotas. Grau de recomendação 1, nível de evidência B. Né? A teleconsultoria auxiliando médicos generalistas em áreas mais distantes do país. Por exemplo, um especialista, um cardiologista, dando suporte ao médico generalista que está numa unidade básica de saúde. Né? Isso tem evidência científica boa, nível B, e a maioria dos especialistas dessa diretriz consideraram útil, né, o uso da telemedicina no envio de laudos de ecocardiograma, também importante e com uma recomendação forte. Né? Então, portanto, hoje nós já temos evidências muito fortes que a telecardiologia ela pode ajudar muito a população brasileira, não só na pandemia, mas, sobretudo, no pós-pandemia, né? Porque, pelo menos, as pessoas estão perdendo o medo de utilizar essas tecnologias, estão perdendo o preconceito. Houve uma grande discussão acerca do uso desse medicamento, muito conhecido, a cloroquina, né? Se aventou que teria algum efeito na Covid-19, ainda precisa comprovar esse efeito ou não, né? Parece mais que não tem efeito, mas eles têm efeito, seguramente, no ritmo cardíaco, pode levar arritmias, não só a cloroquina, mas como outras drogas. E é importante o monitoramento do eletrocardiograma. E como é que nós chegamos com o eletrocardiograma? Um país que tem 5.570 municípios e tem mais de 800 municípios sem aparelho de eletrocardiograma ou 1.200 municípios que têm apenas um aparelho de eletrocardiograma. A gente só pode chegar com o desenvolvimento da telemedicina, da telecardiologia. Né? Então, aqui a mídia se interessa muito por isso, né? Vejam aqui, olha, essa publicação, esse periódico Heart Rhythm de arritmia cardíaca, destacando a importância da telecardiologia, aqui, por exemplo, no monitoramento do intervalo QT. Né? Porque não é só por conta da telemedicina, da cloroquina, não. Né? Outras drogas, elas levam a alterações do QT. Né? Por exemplo, a azitromicina, o Caletra, né? O lopinavir, ritonavir, também leva a alteração do QT, e isso pode ser monitorado à distância por intermédio de ferramentas de telemedicina. Né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia participa como parceira do Ministério da Saúde na constituição e fortalecimento da nossa rede do processo de telesaúde. Daqui nós participamos de maneira virtual, né, que é um avanço da tecnologia da informação, com os secretários do Ministério da Saúde, que para criar uma nova realidade, né? Que veja, o setor público de saúde, a Universidade Federal de Minas Gerais tem uma política pública disponibilizando a telesaúde para milhões de brasileiros. Aqui, em relação à nossa diretriz ainda, veja, a única recomendação 1A é no telemonitoramento da insuficiência cardíaca, né? No que concerne a redução de internações hospitalares. Num ambiente onde falta vaga em hospital, onde falta vaga em UTI, eu consegui tirar pessoas do hospital, apresenta uma oportunidade de alocação desse recurso, vaga hospitalar, para quem mais precisa, que hoje são os pacientes portadores da Covid. E o telemonitoramento, com auxílio de outros profissionais de saúde,
os enfermeiros, que são grandes aliados dos médicos no enfrentamento às situações de gravidade na saúde pública brasileira, nós podemos, inclusive, conseguir reduzir mortalidade, né? Então, precisamos não só do desenvolvimento dessas tecnologias, mas também melhorar os aspectos regulatórios para tornar mais seguro, ter uma infraestrutura de telecomunicações própria para que isso chegue de maneira capilarizada em todo o Brasil, diminuir os custos para que a gente possa beneficiar mais gente, né? Treinar os profissionais. Os jovens, eles são muito favoráveis a essas tecnologias e eles aprendem muito rapidamente, ao contrário dos indivíduos que já estão na minha faixa etária, né? Então, o treinamento dos recursos humanos e ter essas políticas como políticas públicas disponíveis no Sistema Único de Saúde e também disponíveis para a saúde suplementar. Há um esforço na construção de uma regulação que possa atender esses requisitos. Eu aqui não vou me ater a esses detalhes, mas o fato é que aquela discussão do ano passado acerca de uma resolução do CFM que foi revogada, ela pereceu, né? Porque não só nós tivemos uma regulamentação mais ampla pelo próprio Ministério da Saúde, mas o Congresso Nacional aprovou uma lei que está vigente durante a pandemia, mas acredito que ela vai permanecer, talvez não dessa forma, mas de uma outra maneira, para que essas tecnologias, que são o futuro da cardiologia, e não só são o futuro, elas já são o presente, elas possam trazer os benefícios. Nós, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, desenvolvemos em parceria com uma empresa privada da área uma possibilidade dos cardiologistas se voluntariar para atender gratuitamente a população através de uma plataforma de telecardiologia. É preciso que nós conheçamos todo esse setor e consigamos criar mecanismos para prestigiar o paciente, né, que somos todos nós um dia, através da livre concorrência, porque a livre concorrência é que faz com que as pessoas, cada dia, elas se capacitem mais, né? O CAD verifica isso. Esse nosso ponto de vista não é só da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele é compartilhado em todo mundo. Vejam a professora Atina Popas, que é a presidente do American College of Cardiology, ela escreveu na página do presidente, do JACC, um artigo mostrando que, veja o que a doutora Tina Popas diz, né? Ela diz que a telemedicina, a telesaúde, devolve as visitas em casa do médico. O médico ele chega virtualmente na casa dos pacientes, que os médicos do passado, eles eram os médicos da família, eles iam atender os pacientes em casa, porque as pessoas nasciam em casa e morriam em casa, né? Hoje, a tecnologia da informação e comunicação devolve ao médico a possibilidade de entrar nos lares, não os pacientes e só ao nosso consultório, né? Então, para o futuro, o que nós queremos? Queremos a indústria que nos brinda com inovações, junto com as sociedades, no caso, as sociedades médicas, com as universidades, que é quem produz conhecimento de qualidade, o governo, criando um grande elo para levar um benefício para a nossa população. Então, Rodrigo, eu espero que eu tenha sido útil nesses minutos aqui que estive com vocês, né? E, de antemão, já me coloco à disposição na Sociedade Brasileira de Cardiologia para que nós possamos aprimorar esses conhecimentos, né? E dialogar, sobretudo, com os mais jovens. Muito obrigado pela oportunidade. Muito legal, Marcelo. É sensacional a apresentação. Eu fico assim muito impressionado e feliz de ver que uma instituição, né, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, como o senhor mesmo falou, já bem tradicional, de 77 anos, né, com um longo histórico, vem puxando aí a vanguarda também dessa inovação tecnológica, né, que é a telemedicina, todas essas ferramentas que você comentou. Então, é muito legal isso e fica como uma lição, né, um aprendizado para os estudantes de medicina que querem seguir por essa área, de realmente irem e conhecerem um pouco sobre essas ferramentas, né? Acho que o médico do futuro, o médico daqui 5, 10 anos, vai ser um médico que, obviamente, vai ter que ter ali a base técnica, né, saber todas as condutas de medicina e tal, mas também vai ter que ter essas outras habilidades de saber utilizar essas ferramentas, seja a telemedicina,
wearables, blockchain, inteligência artificial, todas essas que você citou. E é muito legal ver que a SBC está liderando, foi, como o senhor falou, a primeira sociedade a publicar uma diretriz, né, de telemedicina. Muito legal também que isso é uma atitude que meio que mitiga alguns receios dos médicos, né? Eu, como médico, posso falar que quando você tem uma mudança assim tão drástica, você fica, às vezes, naturalmente meio receoso de utilizar uma ferramenta, e é nessas horas que é importante as sociedades, o CFM, esses órgãos darem a segurança através do desenvolvimento de diretrizes, protocolos, para, de fato, basear em evidências, né? Muito legal isso. E outro ponto que eu acho que vale o comentário é justamente desse paradoxo, assim, que a gente até discutiu em outras palestras aqui no Jaleco Med Summit, de como a tecnologia pode reaproximar o médico do seu paciente, né? Antigamente, o médico ia lá realmente no domicílio, né, do paciente, acabou tendo esse distanciamento, e agora a tecnologia, não necessariamente presencialmente, mas está colocando o médico de volta lá dentro da casa dos nossos pacientes. E a própria inteligência artificial, acho que também vai acabar reaproximando e talvez até humanizando mais o cuidado do paciente, né? Bem legal ver isso também. Acho que assim, para a gente finalizar, acho que a palestra foi ótima. Eu queria pedir para o senhor deixar um recado para os estudantes e para os jovens médicos que nos assistem, focado especialmente na cardiologia, né? O que o senhor tem para falar para eles das perspectivas futuras pós-pandemia? Nós nunca podemos desistir do nosso paciente, né? Então, isso é uma premissa do passado, do presente e do futuro, né? Então, o médico, ele sempre, para cumprir esse objetivo, ele tem que se manter atualizado e ele precisa de dispor de todos os recursos que estejam ao seu alcance e colocá-los em benefício do bem, né? Em benefício do paciente. Isso é o que funda o princípio da beneficência. Fazer isso com autonomia, mas também respeitando a autonomia do paciente, né? A autonomia de um, ela termina onde começa a autonomia do outro, né? E que tenhamos uma condição de justiça. Não a justiça de se buscar implementar uma tecnologia nova através dos tribunais, mas uma justiça em que possamos fazer uma distribuição dos recursos disponíveis com equidade, né? E os jovens que se interessarem pela cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia está com as portas abertas, né? O Papa Francisco esteve no Brasil e ele disse que aprendeu que quando chega ao Brasil tem que se entrar pela porta do coração, né? E o porteiro da porta do coração aqui no Brasil é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Rodrigo. Virtualmente www.cardiol.br, uma conexão com o seu coração. Maravilha. Obrigado pela oportunidade. A gente vai deixar todos os contatos, tanto da SBC quanto do senhor também, na descrição aqui abaixo do vídeo, para quem quiser acessar e conhecer mais. Muito obrigado, Marcelo, pelo tempo, pela aula aí que você deu. Acho que foi bem, bem útil para os estudantes, para a gente também, todo mundo aprendeu bastante. E, mais uma vez, fica o agradecimento. Espero que a gente possa aí contribuir para cada vez mais tornar a saúde melhor através da educação, da tecnologia. Obrigado.